deixar contar um pouquinho mais baixo. Você vai entender ao longo da ministração. Tá bom? Porque eu falo bem baixinho, viu, igreja? Então, quanto mais alto tiver o microfone. Eu quero ler com você o tema que me foi dado. Está no livro do Gênesis, no seu capítulo 22, a partir do seu verso 1. Enquanto você procura, eu quero externar a Deus a minha gratidão por essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. A missionária Aline nos fez o convite, mas não pôde estar aqui com a gente essa noite. Mas eu quero deixar um abraço para ela. A Aline foi um presente de Jesus para a minha vida nesses últimos dias. Eu quero glorificar a Deus pela vida dela. Quero glorificar a Deus pela vida do Vitor. Porque eu soube de algumas coisas. Amém. Amém. Então eu quero agradecer a Deus pela vida do Vitor, que está à frente, né, deste culto hoje. Glória a Deus. Como é bom ver jovens. Eu tenho essa carinha de jovem, parece que eu tenho 18, eu sei. Mas esse ano eu faço 33 anos, viu, igreja? Então, eu sou líder de jovens na igreja onde eu congrego. E o meu coração se regozija no Senhor, se alegra no Senhor quando eu vejo um jovem empenhado na obra. Que Deus fortaleça a vida. Que Deus fortaleça cada jovem dessa casa. Que Deus sustente, que Deus dê graça, que Deus livre de toda a bandeja do inferno. E que dê a vocês sensibilidade do Espírito. Para quem não me conhece, meu nome é Iris. Eu sirvo ao Senhor ali na Chapada do Rio Vermelho, na direção do pastor Júcio e da pastora Alice. Já congrego com eles desde quando eu me converti. Esse ano completa 13 anos, por bondade e misericórdia do Senhor. E aqui nós estamos para falar do amor de Jesus essa noite. Você trouxe sua Bíblia? Você abriu sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 22. Eu quero ler com você até o verso 14. Melhor, eu quero ler com você até o verso 19. É uma leitura extensa, mas que vale a pena ser lida. Diz a palavra. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para um lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha
amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui, ó Jesus. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Aleluia. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até hoje, ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez a voz do anjo a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, foi o Senhor quem disse, porquanto fizeste isso e não me negastes o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Verso 18: nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Verso 19, para a gente encerrar a leitura e você dar glória a Deus. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Aleluia! Curve a sua cabeça por um segundo. Feche seus olhos. Em concordância, ó Deus, em oração a tua serva que aqui foi feita. A tua palavra, ó Deus, que será ministrada essa noite, ela é viva e eficaz. E ela é mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções dos corações. Eu peço ao Senhor nessa noite, fala conosco, ó Deus. Fala conosco através da sua palavra. E eu digo fala conosco porque eu também, Jesus, preciso ouvir a sua voz. Traz sensibilidade neste momento aos nossos ouvidos, meu Senhor da glória, para que sem nenhuma barreira, para que sem nenhuma distração, para que sem nenhuma interrupção possamos ouvir, compreender e absorver de maneira clara aquilo que o Senhor quer falar conosco. Usa teu servo, a tua serva, aqui está. É de barro, Jesus, mas é vaso e é do Senhor. Glorifica o teu nome e exalta o teu nome para a glória de Jesus. Amém. E graças a Deus. A Bíblia diz, no capítulo 12, que Deus chama Abraão, após a morte de seu pai, para começar a caminhar com ele. E a Bíblia diz que quando Deus chama Abraão, faz esse chamado a Abraão, a Bíblia diz que Deus faz uma promessa a Abraão, dizendo: eu te farei grande, eu te farei pai de uma grande nação, a terra será bendita por causa do seu nome. E lendo o que o Senhor vem prometendo a Abraão, nós podemos observar e perceber que Abraão entra num contexto em que ele vive entre um sonho, uma promessa e uma realidade. Qual é o sonho, pregadora? O sonho de Abraão era ser pai. Qual era a promessa? Eu te farei grande. A tua descendência será como a areia do mar. Mas qual era a realidade que Abraão vivia? A sua idade
já era avançada e a sua mulher, ela era estéril. As regras de Sara já não desciam mais. Então, cientificamente e humanamente falando, era impossível de Sara gerar. Então, Abraão passa anos vivendo dentro de uma realidade que era contrária àquilo que ele sonhava e muito mais contrária ainda àquilo que Deus havia lhe prometido. Aqui eu começo a entender que quanto mais contrário for a minha realidade, mais eu tenho certeza que foi Deus quem me prometeu. Porque Deus não precisa de uma circunstância favorável para cumprir aquilo que Ele prometeu na minha e na sua vida. Deus não precisa de uma mulher fértil para dizer ao seu marido: farei de ti uma grande nação. Deus não precisa de um homem jovem para dizer para ele: eu farei de ti uma grande descendência. Por quê? Porque Deus não está preocupado com o quanto eu e você tem na conta. Deus não está preocupado com o quanto eu e você sabe falar. Deus não está preocupado qual é a marca de roupa que tem no nosso guarda-roupa. Deus não está preocupado com o quanto de influência eu e você tem dentro da sociedade. Deus não está preocupado com o quanto de recurso que eu e você tem. É Abraão olhando para a realidade dele dizendo: como vai ser? Como vai acontecer? Se o que ele me prometeu é completamente contrário à realidade que hoje eu vivo. Só que isso aqui é lindo, irmão. Sabe por quê? Porque mesmo sem esperança, Abraão continuou crendo. A Bíblia diz no livro de Romanos, Paulo escrevendo, e ele diz: Abraão crendo contra a esperança, ele continuou dando glória a Deus. E isso foi imputado por justiça. Entendeu? Não, eu vou te explicar. É Abraão olhando para o armário vazio, mas Deus prometeu que traria a provisão, e ele está dizendo: eu dou glória a Deus, porque aquele que prometeu, ele é poderoso para cumprir. É eu e você olhando para as nossas finanças e dizendo: Senhor, como é que eu vou comprar a minha casa própria? Mas ainda assim está dando glória a Deus. Por quê? Porque quem prometeu é poderoso para cumprir. Aleluia. Abraão está crendo contra a própria esperança. Abraão está crendo contra ele mesmo, porque ele não tinha mais idade. A sua esposa também não tinha mais idade, mas havia uma palavra estabelecida na casa de Abraão. Havia uma promessa estabelecida na casa de Abraão. E não foi o homem que prometeu, não foi o pastor que prometeu, não foi a irmã Iris que prometeu, porque a palavra de Iris cai por terra, a palavra do pastor cai por terra, a palavra do irmão cai por terra, mas a palavra daquele que vive e reina para todo sempre, ela não cai por terra. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, diz o Senhor, ela não passará. Aleluia. Pois bem, Abraão caminha por 25 anos. E durante esse período, Abraão está crendo contra a esperança, dando glória a Deus e levantando altares ao Senhor. Quando Deus chama Abraão, Abraão tinha por volta dos seus 75 anos. Quando Deus cumpre a promessa, Abraão está com 100 anos de vida. E quando eu estava em casa, o Senhor perguntou a mim: Iris, quem é você no tempo da espera? Quem nós somos enquanto nós esperamos? Quais são as nossas atitudes enquanto Deus ainda não cumpriu aquilo que Ele nos prometeu? O que é que nós falamos quando Deus ainda não nos levou aos lugares que Ele disse que nos levaria? Como nós nos comportamos quando Deus ainda não abriu a porta que Ele disse que abriria? Será que nós temos tido a mesma atitude de Abraão, crendo mesmo sem ver? Porque a fé que nós professamos não é uma fé por aquilo que nós vemos,
mas é uma fé por aquilo que está escrito. É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Não significa que eu não estou vendo, é que Deus não está trabalhando. Aleluia. Com 100 anos Deus cumpre a promessa. Sara gera Isaac. Abraão realiza o seu sonho de ser pai. O filho da promessa então nasceu. Mas tem um porém. Durante esses 25 anos, Deus abençoava Abraão em todas as outras áreas da sua vida. Durante os 25 anos de espera, Deus abençoou e fez Abraão ser próspero na terra. Porém, a Bíblia relata no capítulo 21 uma situação entre Abraão e Abimeleque. E quando essa situação acontece, a Bíblia diz que por causa de Sara, por Abraão ter dito ao rei Abimeleque que Sara era sua irmã, Deus torna as mulheres daquela terra estéril. Mas quando a situação vai ser resolvida, a Bíblia diz que Deus olha para Abimeleque e diz assim: fica tranquilo, Abraão vai orar por você e todas as coisas irão resolver. E a Bíblia diz que quando Abraão ora por Abimeleque, as mulheres da sua terra, a sua esposa e as suas filhas, elas dão à luz a filhos. Agora você já imaginou vendo alguém receber aquilo que você tanto sonhou? Você já imaginou vendo alguém ganhar aquilo que você tanto tem orado ao Senhor? Será que nós temos maturidade espiritual suficiente para ver alguém do nosso lado ser abençoado enquanto a gente não foi? Será que nós temos maturidade suficiente para olhar para o nosso irmão receber aquilo que nós queríamos receber, mas que ainda não chegou a nossa vez? Pois bem, Abraão ora, aquelas mulheres geram. E aí no capítulo 22, a Bíblia diz que Deus põe Abraão à prova. Durante todo esse período do capítulo 12 ao capítulo 21, você não vê Deus trazendo Abraão à prova. Mas no capítulo 22, depois de todas essas coisas, Deus pede a Abraão aquilo que ele mesmo tinha dado. Por quê? Porque Abraão, depois de Isaac, deixou de adorar e levantar altares ao Senhor. Depois de Isaac, Abraão deixou de sacrificar ao Senhor. Abraão estava tão preso ao cumprimento da promessa que ele acabou se perdendo no meio do seu próprio milagre. E a Bíblia diz que Deus olha para Abraão e diz: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, aquilo que eu dei a você, e traz para o altar, porque eu quero você no altar. Deus poderia ter tomado Isaac? Poderia. Foi ele quem deu. Deus poderia ter arrebatado Isaac da mão de Abraão? Poderia, porque ele é Deus e ele faz o que ele quiser, na hora que ele quiser e do jeito que ele quiser. Ele continua sendo dono do céu e da terra. Ele continua sendo dono dessa casa. Ele continua sendo dono dos membros. Ele continua sendo dono dos pastores. Ele continua sendo dono dos cantores. Ele continua sendo dono da igreja. Abraão podia dizer não? Podia. Mas quando o Senhor diz Abraão, a primeira coisa que ele diz é: eis-me aqui. Abraão está pronto para fazer aquilo que Deus havia lhe pedido. Só que quando o Senhor ministrava isso ao meu coração, ele me disse: Iris, sabe por que eu não tomei Isaac mesmo podendo fazer? Eu disse: por que, Jesus? Porque entrega ainda
ainda é voluntária. A nossa entrega ainda é voluntária. O nosso sacrifício ainda precisa ser voluntário. A nossa renúncia tem que ser voluntária. A nossa obediência precisa ser voluntária. Deus não está aqui para te obrigar a nada. O próprio Jesus disse: aquele que quiser vir após mim. Não é que eu estou obrigando a você vir, mas já que você veio, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque por enquanto que eu caminho, a minha obediência é voluntária ao Senhor. Enquanto que eu caminho, a minha renúncia ainda é voluntária ao Senhor. Enquanto eu caminho, o meu sacrifício ainda é voluntário ao Senhor. Aleluia. Tem um meme que diz que crente não mente. Crente canta no domingo na igreja, pastor. Sabe por quê? Aquela música de Valesca Maíssa, e ela diz: eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Aí eu lhe pergunto: será que quando Deus bradar do céu gritando Íris, Íris vai olhar para Deus e dizer assim: eis-me aqui, como disse Abraão? Será que quando Deus nos chamar para sacrificar aquilo que Ele mesmo nos deu, teremos a mesma obediência de Abraão? O problema é que nós queremos a provisão, mas nós não queremos o processo que nos leva até ela. Nós queremos que Deus desça com fogo, com graça, com poder, com majestade. Nós queremos que Deus abra a porta. Nós queremos que Deus faça um milagre. Nós queremos que Deus nos veja, que Deus nos olhe. Nós queremos que Deus resolva a nossa causa. Nós queremos que Deus entre com justiça. Nós queremos que Deus venha prover a nossa necessidade física, emocional e espiritual. E não é pecado querer. O problema está em não se submeter ao processo de obediência até que essa provisão chegue em nossa casa. Aleluia. Altar nunca foi um lugar de apresentação. Altar nunca foi lugar para que o nome do homem seja reconhecido. Altar nunca foi lugar para que o homem apareça. Altar é lugar de sacrifício. Aleluia. Altar é lugar de choro. Altar é lugar de entrega. Altar é lugar de obediência. Altar é lugar de submissão. E tem um convite da eternidade para os nossos corações essa noite. E que convite é esse, Íris? O Senhor faz tempo que lhe viu e tem tempo que você não sacrifica. O Senhor tem tempo que lhe viu e tem tempo que você não se submete. Tem tempo que você não obedece. Aí o Senhor está dizendo: volta para o altar, Abraão. Volta para o altar, porque é você quem eu quero. Aleluia. Quando Deus pede Isaac a Abraão, Deus não quer Isaac. Deus quer Abraão. Mas por que ele pede Isaac? Porque Isaac tomou o lugar de Deus no coração de Abraão. Deus. Isaac tomou o tempo de Deus no coração de Abraão. Jesus. Aqueles 5 minutinhos que você tinha de oração que hoje você não tem mais. Sabe por quê? Porque Deus abriu a porta. Meu Deus, é forte. Aqueles dias que você vinha cultuar, mas que você não vem mais. Por quê? Porque Deus resolveu te abençoar. Aí enquanto está passando no estreito, pastor, é culto toda semana. É oração, é campanha, é monte, desce monte. É clamor, é vigília. Mas quem nós somos quando Deus decide nos abençoar? Quem nós nos tornamos quando Deus nos abençoa?
Isaac aqui representa aquilo que tomou o nosso coração, aquilo que roubou o tempo de Deus na nossa vida e na nossa rotina. O Senhor está dizendo: quando é que você vai me entregar o seu tempo de maneira voluntária? Quando é que você vai me entregar a sua rotina de maneira voluntária? Deixa eu lhe dizer uma coisa, crente, e para você que está aqui que ainda não serve ao Senhor, Deus, Ele sabe das suas demandas. Deus, Ele conhece o seu trabalho. Deus, Ele sabe diariamente o que você faz e o que você deixa de fazer. Mas sim, Iris, o que é que Deus quer? Deus quer ser o primeiro. Antes do trabalho, Deus quer ser o primeiro. Antes do marido, Deus quer ser o primeiro. Antes do filho, Deus quer ser o primeiro. Antes do contatinho no WhatsApp, Deus quer ser o primeiro. Aí o Senhor me trouxe aqui para lhe perguntar: quando será que você vai entregar de maneira voluntária? E por que Deus está nos perguntando isso? Sabe por quê, pastora? O Senhor me estreitou em casa e Ele me disse assim: Iris, será que eu vou ter que criar um monte chamado Moriá na vida do meu povo, para que eles voltem ao altar? Será que Deus vai ter que levantar um Moriá diante de mim e de você e bradar nos nossos ouvidos dizendo: me entrega? Meu Jesus! Oh, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Mas sabe por que Deus está dizendo me entrega? Me entrega porque eu não quero te perder, Abraão. Aleluia! Me entrega porque eu não quero ficar mais tanto tempo longe de você. Renuncie àquilo que está lhe prendendo. Renuncie àquilo que está governando a sua vida, que não é a minha palavra. Lança fora aquilo que está roubando o nosso tempo juntos, porque há um ciúme pior do que a morte. E esse ciúme é o do Espírito Santo, e ele tem ciúme da sua igreja. Aleluia! E o Senhor está nos chamando essa noite, antes de chegar a Moriá, antes de chegar o tempo de eu ter que bradar no seu ouvido, entrega de forma voluntária. Se submete de forma voluntária. Confia de forma voluntária. Então Abraão, ouvindo, ele simplesmente obedece. Isso aqui é a maior prova da vida de Abraão. Sabe o que é sacrificar aquilo que você orou por 25 anos? Sabe o que é você ir ao monte sacrificar aquilo que foi promessa e você ouviu Deus falar ano após ano? Alguns estudiosos, pastora, brigam entre eles, porque a Bíblia não diz exatamente a idade de Isaac. Mas alguns acreditam que Isaac tinha pelo menos 25 anos. Outros acreditam que Isaac tinha 37 anos, porque eles levam em consideração do tempo em que Sara teve Isaac ao tempo que Sara morreu. Então nós não estamos falando de um menininho que nasceu ontem, que Deus está pedindo, não. É Isaac crescendo. Eu imagino Isaac fazendo 1 ano e Abraão sem sacrificar. Isaac fazendo 2 anos e Abraão sem sacrificar. Isaac faz 3 anos e Abraão não levanta altar a Deus. Isaac faz 10 anos e Abraão não se lembra de fazer um culto em ação de graça. Meu Deus! É Deus dizendo assim, eu abençoei. E você está tornando a bênção em maldição. Por quê? Porque Deus não te abençoa para que você se afaste dele. Antes, Deus nos abençoa porque Ele é bom. Porque Ele zela com a sua palavra para cumpri-la. Porque Ele é misericordioso. Não é porque a gente é bonitinho ou porque a gente se esforçou. Não é nada por mérito, é tudo por graça. Aleluia. Abraão leva Isaac
Então ele olha para os servos e diz assim, ó, ficai aqui, eu vou ali com o moço adorar e já volto. Isso é terrível. É alguém olhando para os servos dizendo, ó, fiquem tranquilos, Deus me pediu, menino, eu vou entregá-lo, mas eu tenho certeza que ele vai restituir. Aleluia. É Deus, glória. Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Aquilo que você entrega no altar, pode ter certeza, Deus descerá com providência e provisão. Aleluia. Obrigada. Eu achei que entregar no altar. Eu não estou falando no altar físico não, tá? É aqui, ó. E sabe qual, oh Jesus, tem misericórdia. Sabe qual é o sacrifício que Jesus está pedindo para a gente hoje? Para a gente fazer o que Vitor falou aqui. Tira as cinzas. Sabe? As cinzas do holocausto que foi sacrificado. As cinzas de ontem. Porque tem alguém que faz oração ontem e acha que essa oração serve para hoje também. Não serve não. A oração de ontem foi para ontem, a oração de hoje é para hoje, porque vida com Deus é dia após dia. Tira essas cinzas do holocausto que foi oferecido a Deus pelo nosso pecado. Arranca aquilo que está te afastando dele. Põe no altar e diz assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Você tem coragem de fazer isso essa noite? Senhor, o que o Senhor quer de mim? Todo mundo aqui, inclusive eu, tem algo específico que Deus está batendo na porta e dizendo, ó, me dá. Só que a nossa teimosia está segurando na corda, dizendo assim, pera aí Jesus, entra no quarto, entra na sala, mas não entra na cozinha não. É a gente limitando o acesso de Deus à nossa vida. Por quê? Porque tem o Isaac que a gente não suporta perder. Tem o Isaac que a gente não quer soltar. Tem o Isaac que a gente não consegue viver sem. Mas Deus está dizendo hoje, se você trouxer o altar por obediência, pode ficar tranquilo. A sua obediência, a sua entrega, ela vai gerar a provisão. Aleluia. Esse é o tema da mensagem. Aí a Bíblia diz que quando Abraão leva Isaac, a Isaac pergunta, pai, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, está aqui o fogo, mas cadê o cordeiro? Oh, meu pai. Deus. E Abraão olha para o seu filho, eu imagino com o seu coração apertado, e ele diz, Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. Oh, igreja do Senhor, quem somos nós quando um Deus que dá se revela a um Deus que pede? Porque nós queremos muito, pastora, o Deus que dá, o Deus que abençoa, o Deus que abre a porta, o Deus que cura. Mas como é que nós nos comportamos? Será que nós ainda permanecemos sendo obedientes quando Deus nos pede? A Bíblia diz que Jesus está com os seus discípulos e a multidão está com fome. E aí a multidão, ou melhor dizendo, os discípulos vão até Jesus, dizendo, mestre, despede a multidão, porque já é tarde para que eles voltem para casa. Aí a Bíblia diz que Jesus olha para os seus discípulos e diz assim para eles, ó, dê vocês, a eles o que comer. Como é que nós nos comportamos quando nós nos deparamos com um Jesus que não dá, mas um Jesus que pede? Pede o que você tem, pede o seu tempo, pede a sua juventude, pede a sua saúde, pede o seu talento, pede o seu dom, pede o seu vigor. Ah, Iris, é porque eu sou novo demais. É Deus dizendo, eu quero você novo mesmo. Aleluia. Oh, Iris, eu já passei da idade. O Senhor está dizendo, eu quero você passar da idade mesmo. É Deus nos pedindo essa noite o que
no altar do Senhor. Porque o culto é sacrificial. E que sacrifício é esse, disse Paulo? Apresentai-vos a Deus o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A nossa adoração é sacrifício. A nossa obediência é sacrifício. O nosso tempo é sacrifício. O nosso louvor é sacrifício. E o que é que nós temos feito quando Deus nos pede ao invés de nos dar? Será que continuamos obedientes a Ele, mesmo Ele nos pedindo? Aí a Bíblia diz que quando Abraão sobe, põe o menino, arruma o altar, e quando ele vai imolar o menino, a Bíblia diz que um anjo brada dos altos céus, dizendo: Abraão, Abraão, não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o teu filho. É Deus dizendo para Abraão: Abraão, eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei o tanto que você teme a mim, o quanto você me obedece. E é Abraão dizendo a Deus: Deus, eu perco a promessa, mas eu não perco a aliança. Deus, eu entrego o Isaac, mas eu não perco a intimidade. Deus, a porta pode até se fechar, o que eu não posso ficar é a sua, sem a sua presença. Aleluia. Você entende isso aqui? O que é que mais pesa no nosso coração hoje? É a promessa ou a presença daquele que prometeu? A Bíblia diz que Moisés está caminhando com o povo de Israel. Só que em um determinado momento a Bíblia diz que Deus olha para Moisés por causa do povo e diz assim: Moisés, enviarei um anjo, mas eu não subirei convosco. Porque a murmuração e o pecado do povo já estava fedendo as narinas de Deus. Para que Deus não descesse com ira no meio do povo, Deus diz: Moisés, eu não irei contigo. E Moisés estava próximo a acessar a terra prometida. Só que a Bíblia diz que Moisés olha para Deus e diz assim: Deus, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Sabe o que aqui Moisés está dizendo? Deus, não me importa a terra prometida se o Senhor não estiver comigo. Deus, não importa o que eu venha ganhar na terra se a presença da eternidade não estiver comigo. Deus, não importa a aliança se o Deus da aliança não estiver comigo. Aleluia. Deus, eu entrego Isaac, se isso me garantir que o Senhor vai estar comigo. Sabe por quê? Isaac, Deus pode suscitar outros, mas ele é somente Amém. Eu quero te convidar essa noite a se colocar de pé. Aleluia. Deus providenciou o cordeiro para aquele sacrifício. Abraão sacrifica o cordeiro. O aroma sobe como um perfume suave às narinas do Senhor. Deus recebe. Abraão volta para o altar, que era o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Eu queria que você pegasse na mão dessa pessoa que está do seu lado, fechasse os teus olhos para que nós pudéssemos orar. Eu não sei quando foi que você se perdeu. Eu não sei quando foi que o Isaac tomou conta do seu coração. Eu não sei qual é o medo ou qual é o receio que lhe impede de se aproximar do altar. Mas o Senhor me trouxe aqui para lhe dizer essa noite: o altar é o seu lugar. O altar é o seu lugar. Volta para o altar, volta para o lugar de intimidade, volta para o lugar onde que eu bato no
papo especial com você. Volta para o lugar onde eu me revelo para você. Mas Iris, eu estou tão sujo. Iris, eu peguei tanto. Iris, para mim não tem mais jeito. Quem lhe disse isso? O maior sacrifício foi feito na cruz do Calvário. E o sangue de Jesus foi derramado para que eu e você pudéssemos ter livre acesso ao Pai. Feche os teus olhos. Senhor Deus e eterno Pai que estás nos céus, a tua igreja, meu Senhor, está aqui essa noite. Eu não sei como cada um chegou aqui, mas o Senhor sabe. E nós cremos em tua palavra e sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que em nós opera. O Senhor pediu Isaac a Abraão. Abraão entregou. E quando Abraão foi imolar o menino, o Senhor bradou do céu dizendo: não faça isso, Abraão. E quando Abraão entrega no altar aquilo que o Senhor pediu, por conta da sua obediência ao Senhor, o Senhor trouxe a provisão. Gera em nós, Deus, um temor. Gera em nós, Senhor, um espírito obediente ao Senhor. Porque queremos experimentar da sua provisão, queremos experimentar da sua providência, queremos experimentar, Senhor, da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Toma a vida de cada um que aqui está nesta hora. Ajuda, meu Deus, a sacrificar no seu altar. Eu não sei se é o tempo, eu não sei, Senhor, se é o ego, eu não sei, Senhor, o que é que ele precisa sacrificar, mas o Senhor sabe. Mas eu lhe peço, Espírito Santo, nos ajude. Nos ajude, Espírito Santo, porque sozinho nós não conseguimos. Segure na nossa mão, Espírito Santo, e nos conduza uma vez mais ao altar do Senhor. Perdoe as nossas faltas, perdoe as nossas fragilidades, perdoe os nossos pecados cometidos diante do Senhor. Convença, Deus, o nosso espírito a juntamente com o teu espírito caminhar em direção ao teu altar. Abençoa esta casa, Jesus, com toda sorte de bênção. Abençoa a vida da pastora, da sabedoria a tua filha, da graça, da força, da estratégia. Traz recurso, traz saúde física, traz saúde emocional, traz saúde psicológica. Dá, Senhor, entendimento à tua serva e a sustenta com as tuas fortes mãos. Abençoa esta casa, Senhor, com toda sorte de bênção. Nós te pedimos e também já te agradecemos em nome de Jesus. E você que concorda comigo, diga amém. Você pode aplaudir o Senhor.